Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Esse é um dos versículos, dos menores versículos da Bíblia, mas talvez seja um dos mais poderosos, e é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Aquele, porém, que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Vamos orar? Pai, eu quero te dizer muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, porque, como eu falei ali na ministração, a gente poderia não estar aqui nesse momento. Todos que estão aqui, nós poderíamos estar lá fora, buscando algo para preencher a nossa vida, que não seria o Senhor. Nós poderíamos estar lá fora perdidos, Senhor, e sem conhecer o Teu nome, Jesus. E, Senhor, não tem palavras para agradecer, não tem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão, porque o Senhor me encontrou. Obrigado porque o Senhor encontrou cada um aqui, Senhor. E nós somos Teus. Nós pertencemos ao Senhor. Que nessa noite a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Edifica, Senhor, a Tua igreja nessa noite. E usa a minha vida como um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele trata, esse versículo eu vou fazer uma pregação expositiva, temática. Não vou ler um texto inteiro, vou ler vários versículos. Mas esse assunto que nós vamos tratar hoje, no meu entendimento, ele é muito, muito importante. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos, nós que somos brasileiros, nós temos uma cultura muito espiritualizada. Em outras palavras, nós somos um povo muito supersticioso. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui para a praia com os meus irmãos. A minha família, a gente não tinha casa na praia. A gente foi na praia na casa da irmã do meu tio, que é casado com a minha tia, né? A minha tia, irmã do meu pai, esse nosso tio, ele casou com ela, ele tinha uma irmã, e essa irmã tinha uma casa na praia, lá em Praia de Leste. Um barraquinho bem exótico. Não quero falar muito sobre a casa, mas era legal. Foi a primeira vez que eu e os meus irmãos, a gente foi para a praia juntos. E eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente ia ficar um tempo, a gente ia ficar uns 4, 5 dias lá, não lembro exatamente. Quando a gente chegou lá, o céu estava nublado e estava chuvoso. E a gente ficou pé da vida, né, cara? Os pobres, primeira vez que vão para a praia, chegam na praia, tá o clima de Curitiba, né? Que desgraça. E daí eu lembro que eu não sei quem falaram assim, falou para todas as crianças, mais meus irmãos, nós estávamos em 4, mais os 2 primos que estavam junto. Falaram para as crianças assim, pega uma folha de caderno, desenha o sol e põe em cima do muro. E vai sair sol, é uma simpatia. A gente desenhou o sol, todo mundo fez um desenho do sol e colocamos em cima do muro. E acredite, fez sol a semana inteira. Depois do almoço, fez tanto sol que foi a primeira vez na minha vida que eu, gordinho, descobri o que é ficar assado. Cara, que sofrimento, cara. Nossa, virei um pimentão assim, nossa senhora. Meu Deus, foi tenso, mas foi alegria, né? Alegria da criança, né? E por que eu estou falando isso? Para você ver como a gente é supersticioso. O brasileiro tem muita crendice. A gente é muito espiritualizado. Primeiro, por quê? Porque pense as culturas que a gente tem. A gente tem a cultura católica, que a cultura católica entende que
a graça de Deus é uma coisa que pega em objetos, né? É uma substância que se transmite em objetos. Por isso que tem água benta, por isso que tem rosário, por isso que tem toda essa questão da imagem, porque na cultura católica a bênção espiritual pega em coisas, em objetos. Tem isso. Tem a questão indígena, tem a questão da cultura indígena, dos povos que moravam já aqui. Tem a questão dos povos africanos, que trouxeram também muito dessa questão espiritual deles, junto com eles. E tem mais uma questão, que no Brasil surgiu o grande braço do movimento pentecostal, que é a Assembleia de Deus. O grande boom da Assembleia de Deus é no Brasil. Se hoje, no nosso país, tem evangélico para tudo que é lado, é graças à Assembleia de Deus, porque o movimento pentecostal foi muito forte aqui. Porque o que é o movimento pentecostal? O movimento pentecostal é o seguinte: você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que buscar ter experiências com Deus. Não é um movimento, pelo menos no começo, hoje, eles têm mudado, eles têm visto que o ensino é muito importante, mas o movimento pentecostal, quando ele começa, quando a Assembleia de Deus começa, era importantíssimo, era essencial você ter experiências espirituais. Você tinha que ter experiências com o Espírito Santo, você tinha que ser batizado no Espírito, falar em línguas, você precisava disso. Então, como tinha muito essa busca espiritual, como que é o protestantismo europeu? O cara passa 10 anos estudando teologia para ser pastor. Está entendendo? No protestantismo europeu, você tem que ir para seminário, você tem que fazer mestrado, doutorado, para você se tornar pastor de uma igreja. E no movimento pentecostal, como é? O irmão Tião, o irmão Zé, sabe ler a Bíblia? Sabe. Ele quer abrir uma igreja na casa dele. Amém, já virou uma igreja. É assim que começou. Eu não estou falando mal. Se não fosse esse movimento, se a gente fosse esperar vir os protestantes lá da Europa, montar a igreja aqui, abrir seminário aqui, o Brasil não teria se tornado um país evangélico que é hoje. Graças ao movimento pentecostal, Jesus está na boca de todo mundo. Como eu falei, tem o seu lado bom, porque, né, fez com que a palavra se espalhasse mais rápido, tem esse lado bom, mas tem o lado ruim, que é essa falta de um ensino mais sólido, né? E muitas pessoas, acho que a grande maioria das pessoas que vêm para a Gólgota vem por causa disso, porque nós temos esse lado mais da palavra. Espera aí, vamos voltar para a palavra, vamos ver o que a palavra nos diz. Porque, infelizmente, o movimento pentecostal se espalhou tanto que essa questão espiritual acabou se tornando uma outra coisa que é perigosa, que é o movimento neopentecostal. E o movimento neopentecostal tem causado muito mal por aí. E é um movimento muito espiritualista. Tudo é o diabo. Está com dor de cabeça? É o diabo. Está com gases? É o diabo. Está faltando dinheiro na conta? É o diabo. Então, tudo é o diabo. E tudo é Deus também. Tudo é Deus também. O cara está com problema no casamento, a colega de trabalho olha bonita assim para ele, o cara já pensa, acho que Deus quer que eu comece uma nova história. Ele quer me... Né? Desculpa, eu estou mentindo, gente? Não. Então, nós somos um país muito espiritualizado. E, por isso que eu acho de suma importância, importantíssimo, a gente entender o trabalho, a função, a obra do Espírito Santo. Amém? Para que a gente não caia nesses mitos. E a gente não seja enganado por esses mitos. A gente não pode. Eu não tenho nada contra ter experiências espirituais. Vou contar uma que eu tive uma vez na minha antiga igreja. Eles estavam fazendo muitas caravanas assim para o encontro com Deus. Quem já ouviu falar no encontro com Deus? O encontro com Deus é tipo uma espécie de retiro, onde eles buscam muito a presença de Deus para que Deus se manifeste mesmo, de uma forma física, palpável, real. Vocês não têm noção, gente, os caras oram o tempo todo. No encontro com Deus, você vai no banheiro, tem 3 assim orando por você. Senhor, abençoa o irmão que está indo no banheiro, livra ele de toda diarreia. É desse jeito que é. É desse jeito que é. Os caras oram muito, mas muito mesmo. Né? E todo mundo que for, o meu avô, ele teve uma experiência poderosíssima com Deus.
Meu avô teve uma visão, ele viu os membros da minha família todos de branco, em cima de um altar. Dá para ver que não era Gol, que estava andando de branco, né? E daí do meu avô ele conta que ele duvida disso, porque ali tinham membros da minha família que não estão hoje com Cristo, que estão desviados. E na hora que meu avô duvidou, ele conta que ele viu uma luz forte, 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 que ele caiu de cara no chão. Ele só ouviu uma voz: você duvida de mim? Então essa foi uma experiência que o meu avô não consegue contar isso sem chorar. Não consegue. Aí que você vê que a coisa é verdadeira. Eu também tive uma experiência com Deus, no encontro com Deus, quando eu fui, que é o seguinte: no último dia, foram 3 dias, no último dia os pastores falaram: nós queremos que vocês tenham uma experiência com o Espírito Santo. Eles fizeram uma fila de homens aqui, e uma fila de homens aqui, todos eles orando, e você tinha que passar no meio dessa fila. E quando você passasse, daí já é com Deus. Eles não faziam mais nada. Todo mundo que passou, foi o primeiro, as pernas dele amorteceram, ele caiu no chão. Mas não caiu torcendo, não. Todo mundo caía assim em êxtase, parecia que tinha caído nas nuvens. Lá fui eu. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu entrei naquela fila, quando a hora que eu passei aquela fila, minhas pernas amorteceram, eu não sentia as minhas pernas, eu caí no chão e os caras precisaram me tirar de lá. Claro que os outros irmãos só precisavam de 2, né? 2 pegavam no braço, e em mim precisou de uns 5, né? Pega 2 no braço, 2 na perna, e foi desse jeito. Mas eu vivi isso. Eu vivi, não foi coisa da minha cabeça. Eu não era de igreja pentecostal. Eu não tinha por que fingir. Eu era de uma igreja batista, que era mais morna que banho de bebê. Está entendendo? Eu nunca tinha tido nada de experiência espiritual, e eu fui, e aquilo aconteceu comigo. Então, é importante ter essas experiências? Sim, é importante ter. Edifica? Sim, edifica. Mas se você não entender essas experiências baseado na Bíblia, você pode ser muito facilmente enganado. Muito facilmente enganado. Então, a gente tem que entender o trabalho do Espírito Santo, a obra dele. Então, o que esse texto, esse versículo fala, aquele, porém, que se une ao Senhor, é um só Espírito com o Senhor. Isso que é muito importante entender. E para você entender esse texto, para você entender esse versículo, quando você lê todo o texto dele, sabe do que Paulo está falando? Paulo está falando da união entre o homem e a mulher. Esse texto, Paulo está falando da união sexual entre o homem e uma mulher. Paulo diz assim: a Escritura fala: o homem se unirá à sua mulher e os 2 serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Então, a união da igreja com Cristo é igual o casamento. Amém? A união da igreja com Cristo é igual o casamento. O casamento, ele é uma figura da união de Deus com o seu povo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você se converte, quando você entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo vem e ele se une ao teu espírito. Então, o Espírito Santo não é uma força que você sente quando você ora muito. O Espírito Santo não é um arrepio que você sente. O Espírito Santo não é algo que vem em você em alguns momentos. Às vezes sim, às vezes não. O Espírito Santo está em você o tempo todo. Amém? Porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Essa união é muito importante a gente entender isso. Muito, muito. Todos aqui têm que entender e têm que saber explicar. Porque quando você sabe explicar uma coisa, é porque você entendeu a coisa. Amém? E é esse o meu desejo hoje, conseguir ajudar com que a gente entenda isso. Efésios capítulo 1, verso 5. Olha o que Paulo diz. Efésios 1, capítulo 5. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Márcio, perdão, desculpa. É Efésios 1, verso 13. Esse é depois. Efésios 1, verso 13. Perdão, gente. Aqui.
quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e vocês creram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo, selados em Cristo com o Espírito Santo. Isso que acontece, essa união do Espírito Santo com o teu espírito, quando os dois se tornam um, quando os dois se unem, essa união é o que a Bíblia chama de novo nascimento, amém? Isso é nascer de novo. E a Bíblia chama isso de novo nascimento, a Bíblia chama isso de primeira ressurreição, amém? Isso é a primeira ressurreição. Por que primeira? Porque primeiro acontece no espírito, no dia do juízo final acontecerá na nossa carne, amém? É isso que acontece. Quando você recebe Jesus na sua vida, o teu espírito ressuscita. E o dia que Jesus voltar, a tua carne vai ressuscitar. Então você terá um corpo e um espírito glorificados. Amém? É por isso que Paulo diz, aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. Deus nos justificou quando? Em Cristo. E aqueles que ele justificou, ele glorificou. Quando que você foi glorificado? O momento que o Espírito Santo entra em você. Nesse momento você recebeu a glória de Deus. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. E também, essa união é o batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção. Não é uma experiência que você fala em línguas. Esquece isso. Não é. Isso não tem base bíblica. Batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito de Deus se une ao teu. E se você vai falar em línguas, é porque Deus quer que você fale em línguas. Se Ele não quiser que você fale, você não vai falar. Porque quem distribui os dons é o Espírito Santo, amém? E a palavra diz, Ele distribui os dons conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho do Walter, o Walter Lopes, do Oficina G3, ele contando o chamado dele para ser pastor. Ele conta que ele fugiu a vida inteira desse chamado. A vida inteira ele escutou as pessoas falando, cara, você tem cara de pastor, cara, você tem jeito de pastor. E ele fugiu a vida inteira disso. Ele, com quase 60 anos de idade, ele foi ordenado, há pouco tempo. Deus levantou um profeta, o profeta veio falar com ele, ó, te prepare. Deus está preparando o pastoreio para você. Deus levanta outro e vem falar com ele. Deus está me mostrando você sendo um ungido pastor. O cara fugiu a vida inteira. Ou seja, ele não queria ser pastor. Mas quem que escolheu essa função para ele? O Senhor. Por isso que eu falo, os dons, quem distribui os dons é Deus. E Ele distribui conforme Ele quer. Então, se Deus chama você para ser profeta, é esse o chamado dele. Não tem como fugir. Se Deus te deu um dom de cura, esse é o teu dom. Quem escolhe isso é o Senhor. Então, amém? Não é, batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, amém, irmãos? Não é. Batismo com o Espírito Santo é o momento em que o Espírito de Deus se funde ao teu espírito. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne. A igreja e Jesus se tornam um. Amém, irmãos? Agora sim, Efésios 1:5. E nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, esse é o propósito eterno de Deus. Qual é o plano de Deus? O que Deus estabeleceu antes de criar o mundo? O que Deus estabeleceu na eternidade? Ele nos adotaria como seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Amém? O que isso significa? Jesus é o elo que une Deus e os homens. Amém? Jesus é o elo que une o Deus eterno com os homens. Quem é que faz essa união? Quem é que faz essa perfeita união? Quem é que une Deus e os homens? Jesus.
Por isso que ele precisa ser 100% homem e 100% Deus. Por isso que sem Jesus ninguém chegará a Deus. Amém, irmãos? E foi isso que Jesus disse, João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a ponte, ele nos une, para que eu possa ser amado por Deus, para que eu possa receber o Espírito Santo, para que eu possa entrar no povo de Deus, entrar na família de Deus, eu preciso estar unido a Jesus, amém? Colossenses 1, verso 18. Olha o que esse verso diz. Colossenses 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Vem aqui, meu filho. Você mesmo. Sebas escapou, hein? Era ele. Eu falei para ele, lembra? O que significa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que significa Cristo? Isso é fácil, gente. Isso aí é perguntinha de escola dominical. O que significa Cristo? Ungido. Cristo é a palavra grega para Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa. Messias é hebraico, Cristo é grego. Significa ungido. O que é um homem ungido? No Antigo Testamento, duas figuras eram ungidas: o sacerdote e o rei. O sumo sacerdote era ungido e o rei era ungido. Por quê? Porque Jesus é o nosso rei e o nosso sumo sacerdote. Amém? E como funciona a unção? Samuca vai ser o nosso rei hoje. O homem que ungia pegava um vaso com azeite, com óleo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E derramava o azeite aonde, irmãos? Só na cabeça? Precisava derramar o azeite no corpo? Não. O ungido é aquele que recebe a unção na cabeça. E quando ele recebe a unção na cabeça, todo o corpo é santificado. Amém, irmãos? O ungido recebe a unção na cabeça e o corpo é santificado. E o que Paulo diz? Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Está dando para entender, irmãos? Nós nos tornamos participantes da unção, do óleo do Espírito Santo, não porque o óleo foi derramado em nós. O óleo não é derramado no corpo, o óleo é derramado na cabeça. Por isso que Jesus é o Cristo, por isso que Jesus é o ungido, porque Ele nos santifica, amém? Como é que o corpo se torna santificado? Ele precisa estar ligado à cabeça, porque se o corpo não estiver ligado à cabeça, ele é o quê? Um corpo sem cabeça. Obrigado, irmão, pode sentar. Um corpo sem cabeça é uma mula sem cabeça. Amém, irmãos? O que eu quero dizer? É Jesus. Por isso que eu falo, Jesus é o elo. Porque se a unção não é derramada na cabeça, o corpo não é santificado. Tem que ser derramado em Jesus. Por isso, como começa o ministério de Jesus? Com o batismo dele. E quando Jesus é batizado, o que acontece? Os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. E o que a voz do Pai diz? Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. O Espírito tem que ser derramado sobre ele, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso que nós estamos unidos com o Messias. 2 Coríntios 1, verso 21 e 22. Ora, é Deus, 2 Coríntios 1, verso 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade
e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito de Deus está onde? Em nossos corações. O Espírito Santo não é um arrepiozinho que você sente, entendeu? Uma experiência que você tem. Eu vou para a igreja porque eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Outra coisa, irmão, em nome de Jesus, não fique buscando sentir a presença do Espírito. Me mostra um versículo que diz que a gente tem que sentir a presença do Espírito. Não existe isso. Não existe isso, sentir a presença do Espírito. Em nenhum lugar você vai ver os apóstolos falando, você tem que sentir. Você não precisa sentir, você precisa crer que Ele está em você. Amém, irmãos? A gente não precisa sentir a presença de Deus, você tem que crer na presença de Deus. Você tem que confiar na presença de Deus. Porque é muito fácil crer quando você sente. Fé de verdade é quando você crê, sem sentir nada. Amém, irmãos? E é isso. O Espírito Santo foi derramado em nós. E outra coisa que eu acho lindo, Ele nos selou como sua propriedade. O que isso significa? Significa que quando Satanás olha para você e olha para mim, ele vê em nós um selo que diz propriedade de Jesus. Amém, irmãos? Quando o inferno olha para você, é isso que ele vê, propriedade do Senhor. Você pertence a Ele. Você foi selado com o Espírito dEle. E é por isso que o mundo te odeia. É por isso que Satanás te ataca. É por isso que nós sofremos tribulações, porque nós não somos desse mundo. Porque nós pertencemos a Ele. Você pertence, você é dele, é por isso que você chama Jesus de Senhor, porque Ele é o seu dono. Sua vida não é sua. Quando eu era adolescente, eu olhava para algumas pessoas, alguns amigos da escola, e eu falava, por que acontecem essas coisas com eles e comigo não acontece? Porque eu não era meu. Porque o dono da minha vida não deixava isso acontecer comigo. Porque eu não pertenço a mim, eu pertenço a Ele, amém? E o Espírito Santo é esse selo, escrito propriedade dEle. João capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Isso é lindo. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se não tiver essa experiência. Ou seja, meus irmãos, cristianismo não se trata de uma filosofia. Jesus não é uma filosofia que você adota, como o vegetarianismo, por exemplo. Vegetarianismo é uma filosofia de vida. Não tenho nada contra. Sobra mais churrasco para mim. Entendeu? Não tenho nada contra. Tenho nada contra o cara que, vou cortar, vou não assistir mais televisão, nada contra. Isso é tudo filosofia de vida. A sua ideologia política é uma filosofia, é um lado que você escolhe, é um tipo de pensamento. Mas Jesus não se trata de uma filosofia, se trata de uma experiência. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter essa experiência com Deus, ser transformado. Por isso que Jesus fala, se o cara não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E é por isso que o mundo não entende o reino de Deus, porque o mundo não passou por essa experiência, amém? O mundo nunca vai entender. O mundo nunca vai entender. Esses dias eu estava mostrando para minha esposa lá em casa a imagem mais antiga. Depois, quando você chegar em casa, procure no Google, grafite de Alexâmenos. Grafite de Alexâmenos. Alexâmenos com X. Alexâmenos. Sabe o que é isso? É o desenho mais antigo de Jesus crucificado. Sabe como que é esse desenho, meu irmão? É um desenho de um menino e de um homem pendurado numa cruz.
Só que a cabeça desse homem é a cabeça de um burro. Essa é a imagem mais antiga de Jesus crucificado. Sabe o que? E ainda está escrito, embaixo da imagem está escrito em grego, Alexamenos sebete theon. Alexamenos adora o seu Deus. A imagem mais antiga que nós temos de Jesus crucificado é uma zombaria. Porque ela foi encontrada onde era uma escola romana, e provavelmente nessa escola tinha um menininho, uma criança. O nome dele era Alexamenos, e ele era cristão. Por isso, alguém da escola dele foi lá e desenhou na parede. Olha lá, Alexamenos adorando o Deus dele. O desenho é um menininho, um homem crucificado com a cabeça de burro. Porque Jesus era ridicularizado desse jeito. O Deus de vocês é esse burro crucificado. Por isso que o mundo não pode entender. Por isso que o evangelho é loucura. Para aqueles que estão se perdendo, o evangelho é loucura. Mas para nós que estamos salvos, estamos sendo salvos, o evangelho é o poder de Deus, amém? João 3, verso 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. É isso que é lindo, irmãos. Você pode ser mestre, você pode ser doutor, você pode ter todos os cursos, todas as faculdades, você pode estar sentadinho numa cadeira em Oxford. Sem o Espírito Santo iluminar o teu coração, você não vai entender o reino de Deus. Porque nós precisamos disso. Aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um professor dos professores. Nicodemos é tão famoso que tem documentos fora da Bíblia que falam sobre ele. E Jesus zoa, eu acho lindo, Jesus tira com a cara dele. Você é professor e não entende o que eu estou falando. Você é mestre e não sabe. Porque o evangelho para o mundo é loucura. Não é isso que Nicodemos pergunta? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que isso vai acontecer? Como assim nascer de novo? O mundo não entende. 1 Coríntios 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura. Loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura. É por isso que aquele menininho, o tal do Alexamenos, teve que sofrer aquele bullying. Por isso que ele precisou ser humilhado. Alexamenos adora o seu Deus. É isso que os nossos amigos, as pessoas que nos conhecem, que acho que não é amigo, a pessoa para te zoar pela tua fé não é teu amigo. As pessoas do mundo olham para você e tiram sarro da sua cara, porque você acredita nesse amigo imaginário chamado Jesus. Só que esse amigo imaginário é o único que pode salvar vidas, amém? É o único que pode transformar homens adúlteros em maridos fiéis. É o único que pode libertar as pessoas do vício em drogas. É o único que pode curar quando não existe explicação nenhuma para a cura. É o único que pode dar vida àqueles que perderam o sentido das suas vidas. É o único que pode restaurar casamentos. E para o mundo isso é loucura. Mas aqueles que estão sendo salvos sabem que esse é o poder de Deus. E não existe nada nesse mundo mais poderoso do que o Evangelho. Não existe nesse mundo nada mais poderoso que a mensagem da cruz. Ezequiel capítulo 36, verso 25 ao 27. Quando Jesus fala para Nicodemos, você é professor em Israel e não sabe disso, provavelmente Jesus estava falando desse texto. E Nicodemos, como fariseu, Nicodemos deveria saber esse texto. Derramarei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. O que acontece quando você se batiza? O que precisa acontecer? O que precisa ter no batismo? Água.
Derramarei água pura sobre vocês. Deus lá no Antigo Testamento falando do batismo. E vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém em vocês um espírito novo. Por isso que nosso espírito ressuscita, é um novo espírito, porque o outro estava morto. Você recebeu um novo espírito, um novo coração. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Verso 27, porei o meu espírito em vocês e eu os levarei a andar segundo os meus decretos e a cumprir firmemente a minha justiça. O que nos transforma de pecadores para um povo que segue a vontade de Deus? O Espírito Santo que está em nós. Sem o Espírito Santo ninguém consegue seguir a Deus, ninguém consegue obedecer a Deus. Por isso que seguir a Jesus não é uma filosofia, é um ato que Deus tem que fazer. Você ser transformado pelo Espírito Santo não é uma coisa que você faz, é uma coisa que Deus tem que fazer. Deus precisa derramar o Espírito dele em você. Por isso que não é nada que esse mundo possa produzir, é uma experiência real. Só que só Deus tem o poder de transformar o coração dos homens, amém? Segunda Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todos entenderam a união, amém? Todos aqui entenderam. Nascer de novo é a nossa união com Deus. É quando o Espírito Santo se une ao teu espírito. Essa união é nascer de novo. E agora para terminar, a gente vai falar de o que essa união ela causa na nossa vida. As consequências dessa união. A primeira consequência é que se você nasceu de novo, se você está em Cristo, você é uma nova criação. Isso significa que o teu passado ficou para trás, amém, irmãos? Tudo que você já fez nessa vida, todas as vergonhas que você carrega, ficou para trás. E Deus não se lembra mais. Deus tem amnésia? Não, Deus decide não lembrar mais. Por exemplo, quando você está num casamento e a outra pessoa te magoa, ou você magoa a outra pessoa, o que é esquecer? O que é perdoar? É você ter amnésia? No momento que você fala, te perdoo, some assim da tua cabeça? Não. Mas o que é perdoar? Você não traz mais a memória. Ficou para trás. Oi? Para o homem. Isso é perdoar, é deixar para trás. Não é fazer o famoso ficar jogando na cara. Quem fica jogando na cara não perdoa, porque o perdão é o contrário do jogar na cara. Está entendendo? A mágoa é você jogar na cara, perdão é você jogar no mar do esquecimento. Mesmo que você se lembre que a outra pessoa te ofendeu, te machucou, você não traz mais a memória. Isso é perdão. Mesmo que você se lembre. Como é que você vai deixar de se lembrar? Não tem como. Pergunta para uma pessoa que foi, que foi abusada. Ela vai esquecer? Provavelmente não. Vai ter que viver a vida inteira com a memória. Porém, perdoar, ela não trazer mais aquilo. Ela não trazer mais a memória isso. Isso é perdoar. É totalmente o contrário de você jogar na cara. E é isso. Em Cristo, se você está em Cristo, Deus pega os teus pecados e joga no mar do esquecimento. E coloca uma plaquinha assim escrita, proibido pescar. Amém? É isso. Agora, mas eu te faço uma pergunta. Beleza, eu nasci de novo, eu tive essa experiência, mas eu continuo sendo mal. Como é que isso funciona? Eu continuo sentindo o desejo do pecado? Eu nasci de novo, o Espírito Santo está em mim, a presença de Deus está em mim, mas eu continuo sendo um pecador. Eu continuo tendo os mesmos desejos. Como é que isso funciona? Romanos capítulo 7, verso 18 e 19.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando o homem desobedece a Deus, o que Deus fala para o homem? O que Deus diz? Agora o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. O que significa? O que significa? O que significa ser conhecedor do bem e do mal? Simples. Todo mundo tem uma ideia do que é o bem, certo? Todo mundo tem. Se você perguntar para um nazista o que é o bem, o que é o certo, ele vai falar para você, o certo é você eliminar todas as raças inferiores. Ele tem uma ideia do que é o bem. Ele conhece o bem. Só que ao mesmo tempo que ele tem uma ideia do que é o bem, a ideia dele do bem está manchada pelo mal. Por isso que nós somos conhecedores do bem e do mal. O ladrão que rouba, ele vai falar, não, mas eu roubei isso porque eu estava precisando. Na cabeça dele, ele está fazendo o bem. Bem para quem? Para ele mesmo. Todos nós temos uma ideia do que é o bem. Todo mundo tem uma ideia do que é o certo. Sai pela rua, faz o teste, sai pela rua, pergunta pessoa por pessoa, o que seria um mundo melhor para você? Todo mundo vai ter uma resposta. Todo mundo tem uma ideia do que é o bem. Porque nós somos conhecedores do bem, mas nós somos também conhecedores do mal. E quando a gente quer fazer o bem, o mal está junto de nós. E por isso que nós somos pecadores. Porque você sabe que mentir é errado, mas você mente mesmo assim. A gente sabe que cobiçar as coisas dos outros é errado, e a gente cobiça mesmo assim. A gente sabe que odiar é errado, a gente odeia mesmo assim. É isso que significa ser conhecedor do bem e do mal. E todos nós estamos debaixo disso. E isso é pecado. O pecado é isso. Você não consegue ser perfeito, porque é o que Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. E como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para conciliar? Se por um lado você fala que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo você tem essa natureza carnal, como é que faz para viver? Como é que concilia isso, essa vida no Espírito e essa vida na carne? Como eu falei, quando você recebe a Jesus, o teu Espírito foi glorificado, mas a tua carne ainda não. O teu corpo ainda não foi glorificado. O teu corpo só será glorificado na volta de Jesus, que é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição aconteceu no Espírito. A segunda vai acontecer quando Jesus voltar. E agora, como é que você vive a vida? Como é que se vive nessa situação? Gálatas 5,16. Por isso eu digo, andem em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é que a gente vive essa vida, meu irmão? Você precisa andar em espírito. E o que significa andar em espírito, irmão? É andar com Deus. O que é andar em espírito? É você não andar sozinho. É você ter um relacionamento com Deus. E como que você vai ter um relacionamento com Deus? Por meio de uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai vencer o desejo da carne. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não vai vencer o desejo da carne. Mas se você andar em espírito, se você andar com Jesus, você não vai cumprir o desejo. Está vendo que Paulo ele não fala, ande em espírito e você não terá o desejo da carne. Não, Paulo não diz isso. Paulo não fala que você não vai sentir desejo de pecar. Sim, nós vamos sentir o desejo do pecado. Todos os dias, infelizmente. Queria eu que não fosse assim. Queria eu que, a partir do momento que o Espírito Santo entre em você, você pare de ter desejos. Para de desejar o mal. Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é assim. Mas se você andar em espírito, você não vai cumprir o desejo. O que isso significa? Na hora que o teu irmãozinho te irritar, a tua vontade de pegar um martelo e dar na testa dele, você não vai cumprir esse desejo. Você vai ter o desejo. Você vai sentir a vontade de dar uma martelada na testa. Você vai sentir. Mas se você anda com Deus, você não vai cumprir o desejo. Amém, irmãos? E isso é santidade, isso é santificação. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Outra característica daqueles que se uniram a Cristo, nós somos guiados, conduzidos. Por isso que o Senhor é o meu pastor, porque Ele me guia. O que o pastor faz com as suas ovelhas? Guia as suas ovelhas. O que significa que Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor? Significa que eu sou guiado. E isso é lindo porque Deus nos ama tanto que Ele nos guia. Deus nos ama tanto que Ele quer pegar pela nossa mão e nos conduzir no caminho certo. Mas infelizmente nós somos teimosos. Nós é que queremos ir no nosso caminho. Mas se você andar em espírito, se você andar com Ele, você vencerá os desejos da tua carne. Amém, irmãos? Romanos 8, do 15 ao 17, esse texto é maravilhoso. Romanos 8, 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente estarem debaixo do medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Deixa eu explicar rapidinho o que era a adoção em Roma. O que é a adoção hoje para nós? O casal às vezes quer ter um filho, não pode ter filhos, né? Ou às vezes simplesmente, mesmo podendo ter, decide adotar. Ele vai no orfanato, ele olha, normalmente ele vai olhar o quê? Um bebê, ou uma criança mais novinha. Não é isso a adoção? Você escolhe a criança, esse pezinho que eu gostei dele, sei lá, fui com a cara dele, ele foi com a minha, é esse. Em Roma, a adoção não era isso. Como é que era a adoção em Roma? Você tinha homens poderosos em Roma. E você tinha uma figura chamada pater familias. Pater familias era o pai das famílias. Era um homem de uma posição de poder. O que era a adoção em Roma? Esse pater familias, ele poderia chegar numa família, ele chegava numa família, o pater familias ia lá na casa do Jesus, olhava para o Raul, gostei desse cara, eu vou adotar ele. Era assim que funcionava. Normalmente as pessoas que eram adotadas eram maiores de 18 anos. Por quê? O que era a adoção em Roma? Você olhava para um homem, para um menino forte, talentoso, igual o Raul, está entendendo? Você olhava para um menino forte, talentoso, você pensava com você, esse vai ter condições de continuar o meu legado. Esse vai ter condições de continuar o meu governo. Então você adotava ele. Isso era adoção. Não era uma coisa de amor, vem cá, vem fazer parte. Não, era uma coisa extremamente política. A adoção era algo extremamente político. Só que tem um detalhe. Isso eu li esses dias, eu estava lendo um artigo, não é Bíblia, gente, não ouvi isso da boca de um pastor. Eu vi isso da boca de um professor que ensinava, o cara ensina em faculdade de direito, como funcionava o direito em Roma. Olha o que o cara disse. Em Roma, se você tivesse escravos, e você falasse para o teu escravo, você chamasse o teu escravo de meu filho, duas coisas aconteciam. No momento que você chamasse um escravo de filho, ele automaticamente recebia liberdade. Por quê? Porque um escravo não tem direito de filiação. Para ele ser filho de alguém, ele tem que receber o quê? Liberdade. Por isso que Paulo fala, volta a ler alguns versículos, volta 2 versículos, Márcio, por gentileza. Por isso que, qual é o contrário de espírito de escravidão? Não deveria ser espírito de liberdade? O contrário de espírito de escravidão deveria ser espírito de liberdade, mas não. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. Porque o dono do escravo, quando ele chama o escravo de meu filho, automaticamente o escravo se torna herdeiro dele. Amém? É isso que aconteceu com a gente. Obrigado, irmão. É isso que aconteceu conosco. Nós éramos escravos. Mas Deus olhou para você, olhou para mim e disse, meu filho. A partir do momento que Deus disse isso, você recebeu liberdade.
Amém, irmãos? Isso é o espírito de adoção. Você não é mais escravo. Você não precisa mais viver com medo de fazer coisa errada. Porque o escravo, ele vive com medo. O escravo vive com medo, porque se o escravo pisar na bola com o seu senhor, o que acontece com o escravo? Ele é castigado. Por isso que nós não somos mais escravos. A nossa relação com Deus não é mais uma relação de medo, onde eu estou o tempo todo com medo de pisar na bola com Deus. Eu tenho uma relação com Ele de pai, porque Ele olhou para mim e falou, meu filho. E nós nos tornamos filhos dEle. E daí, quando você se torna filho, você se torna herdeiro de tudo. Um escravo que fosse adotado em Roma, ele era tão filho quanto os filhos biológicos. Não tinha diferença. Primeiro imperador de Roma, Júlio César. É isso, né? Júlio César. O segundo é Augusto César. Augusto foi adotado por Júlio César. O nome dele era Octavius. E ele foi adotado. A partir do momento que ele foi adotado, ele se tornou o quê? O segundo imperador de Roma. Por mais que o primeiro imperador tivesse filhos biológicos. Está entendendo, irmão? Por isso que quando a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, acredite, você é herdeiro de Deus. E isso não foi algo que você fez, irmão, porque você era escravo. A gente não tinha nem direitos. Um escravo não tem direitos. Mas nós nos tornamos filhos porque Ele decidiu que nós seríamos seus filhos. Amém, irmãos? Já estou chegando no fim, vou pular alguns textos aqui para não ficar muito longo. Ainda estou pegando a manha dessa coisa de pregação temática. Estou acostumado com a pregação expositiva. Zacarias capítulo 4, verso 6. Olha o que o texto diz. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que é Zorobabel? Vou resumir rapidinho. Zorobabel era um dos caras descendentes de Davi que estava lá na Babilônia. Ele era o descendente de Davi, ele era aquele que tinha o direito de ser rei de Jerusalém, mas ele não era, porque ele e a sua família tinham sido levados para a Babilônia. Mas na época de Zorobabel, Deus deu a liberdade para os judeus, e os judeus iam voltar para Israel, eles iam reconstruir o templo e reconstruir a cidade. E o governador dos judeus seria Zorobabel. Zorobabel, ele era o homem que ia ser o governador. E Zorobabel é um dos ancestrais de Jesus. Quando você lê a genealogia de Jesus, ele está lá, tanto em Marcos quanto em Lucas. Ou seja, Jesus descende desse homem. E esse homem é um príncipe que foi escravizado, estava na terra do inimigo, a cidade dele destruída, o povo dele escravizado, o templo estava destruído, e Deus manda esse homem de volta para sua terra, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, restaurar o povo judeu, porque através da vida dele viria o Messias. Ou seja, esse homem tinha uma responsabilidade grande, sim ou não, irmãos? Uma baita responsabilidade, uma responsabilidade enorme. E como é que Zorobabel encarou essa responsabilidade? Porque ele bateu no peito e ele falou, eu sou bom, eu sou forte, eu consigo? Não, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. O que eu quero dizer com isso? Todos nós que recebemos essa união com o Espírito, é desse jeito que a gente encara a vida a partir de agora, amém, irmãos? A gente olha para os problemas que aparecerem na nossa frente, a gente não encara mais os problemas baseado na nossa força. A gente precisa encarar os problemas crendo que não será pela nossa força, não será pelo nosso poder, mas será pelo Espírito Santo que nós vamos vencer, amém, irmãos? 1 Samuel 17, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, vocês conhecem, eu não preciso explicar essa passagem, todo mundo aqui conhece. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel,
Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha pertence ao Senhor. Ele entregará todos vocês nas suas mãos. O que aconteceu antes de Davi ir para essa guerra? Davi recebeu o Espírito Santo. Não é isso que acontece? Quando o profeta Samuel vai até a casa de Davi, o que o texto diz? Samuel unge Davi, e o texto diz, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Por que Davi encarou um gigante? Por que Davi, sendo o menor de todos os homens, um menino praticamente, teve coragem de ir para cima do gigante, irmão? Porque ele sabia que o Espírito do Senhor estava com ele. E é dessa forma que eu e você vamos encarar os problemas da nossa vida. Não baseado na nossa força, não baseado na tua capacidade. Nós precisamos encarar os gigantes dessa vida, os problemas que vêm contra nós, crendo naquele que habita em nós, amém? Porque nós somos um só Espírito com o Senhor. Então você tem que encarar os problemas da sua vida confiando naquele que está em você. Jeremias 17, verso 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Amém, irmãos? Se você se uniu com Cristo, se você recebeu, se o Espírito Santo habita em você, não confie no homem, não confie no ser humano e na força do seu braço, confie no Senhor, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Amém, irmãos? E é dessa forma que nós devemos viver a nossa vida, porque nós estamos unidos com o Senhor. O último texto da noite, Gálatas 2, verso 20. Então, antes de eu ler esse versículo para a gente encerrar, você está unido com Cristo, amém? Você é um só Espírito com Cristo. Isso não é uma filosofia. Isso é uma experiência viva que aconteceu com você. E foi algo que Deus fez, porque você não tinha capacidade de fazer. Você era escravo e você foi chamado de filho. Você foi adotado. E agora o Espírito Santo está sobre você. E portanto, a tua vida, todos os dias, você precisa viver confiando naquele que habita em você, amém? Não confie na sua força. Não confie nos teus braços. Seja qual for o problema que você está enfrentando. Talvez você esteja enfrentando um problema no seu casamento. Talvez você esteja enfrentando um problema no seu trabalho. Talvez você esteja enfrentando um problema na tua saúde. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você está passando. Talvez você esteja enfrentando problemas gigantes no teu pensamento, nas tuas emoções. Só Deus sabe o que você está passando. Só você e Ele sabem. Mas eu quero dizer para você, enfrente o que você tiver que enfrentar, confiando naquele que habita em você. Confie nele, assim como Zorobabel precisou confiar no Senhor, assim como Davi precisou confiar no Senhor. Não confie em você, irmão, você sozinho não consegue, a gente não consegue. Como é que a gente vai viver a nossa vida? Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É assim que você precisa viver a sua vida, irmão. Pela fé no Filho de Deus, confiando no Filho de Deus. Confie nele. Confie nele, ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou e Ele nunca te abandonará. Confie naquele que vive em você. Esses dias eu estava pensando, uma das primeiras coisas que a gente ensina para as crianças na igreja, uma das primeiras lições que você ensina na escola dominical,
para as crianças foi a primeira coisa que eu aprendi. Jesus mora no teu coração. Essa é uma das primeiras coisas que a gente ensina para as nossas crianças. Papai do céu, Jesus mora dentro de você. Isso parece um conto da carochinha quando você se torna adulto. Parece historinha para criança. Porém, essa é a verdade mais poderosa da nossa vida. Meu irmão, você já parou para pensar que o Espírito do Deus eterno, do Alfa e do Ômega, do Todo-Poderoso, nesse exato momento, está dentro de você? Já parou para pensar que o Criador dos céus e da terra mora em você? Porque Jesus disse: aquele que me amar e guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos até ele e faremos dentro dele morada. Ele vive em nós. E é por isso que quando a gente olha para o mundo, quando você olha para tudo que o mundo te oferece, você sabe que você já foi crucificado com Cristo. Nada mais importa. Você morreu com Ele. E você ressuscitou com Ele. Portanto, a vida que você viver, seja qual for o gigante que aparecer na sua frente, nós precisamos viver a nossa vida pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele te amou e se entregou por você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mora no meu coração. O Senhor está dentro de mim. E mesmo quando eu estive longe do Senhor, mesmo quando eu quis me afastar do Senhor, o Senhor não se afastou de mim. Como Davi disse: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se eu for para o mar, o Senhor vai estar lá. Se eu fizer a minha cama na mais alta montanha, o Senhor também estará lá. E se eu me deitar na sepultura, na escuridão, o Senhor também estará lá comigo. Mesmo que eu me esconda na mais profunda escuridão, a tua luz brilhará. Porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. E o Senhor nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nos ajuda a viver a nossa vida confiando no Senhor. Nos ajuda a viver a nossa vida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Nos ajuda, Senhor, porque no dia a dia a gente sente essa tentação de confiar em nós mesmos. No dia a dia a gente esquece de olhar para o Senhor, a gente olha para a nossa força. E como Pedro, a gente afunda. Nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajuda a olhar para o Senhor. Porque nós estamos unidos contigo. Para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.